FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. No programa de hoje vamos falar sobre modais de transporte. Um processo deve ter total atenção do setor de logística de cada empresa. Afinal, a escolha inadequada do modal de transporte tem como resultado a perda da qualidade dos produtos, aumento dos custos logísticos e também a insatisfação dos clientes. Esse assunto eu debato com o professor Gilmerson Inácio Gonçalves. No quadro Caminhos do Conhecimento, o destaque vai para a aluna Adriana da Silva de Beraldini. O programa FATEC Projetando o Futuro começa agora. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Bem, estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje de volta com o professor Gil aqui da FATEC. Na semana passada nós tínhamos combinado com ele que íamos falar sobre os modais de transporte, isso dentro daquele contexto de logística. Temos então aqui o professor novamente. Professor, boa noite, prazer tê-lo novamente conosco, né? E hoje para falar um pouco sobre esses modais de transporte, que na verdade são os tipos de transporte, né, que as mercadorias circulam no Brasil, no mundo, e por aí vai, né? Boa noite. Boa noite, obrigado novamente pela oportunidade, é uma satisfação. Vamos falar o que é o modal. Eu acabei dando o spoiler aí, né? É o tipo de transporte, né? E cada qual tem a sua característica, importância, tem os que oferecem vantagens, os que oferecem desvantagens, né? É um universo muito amplo para a gente explorar, né? Sim, sem dúvida. O modal de transporte nada mais é que a tecnologia que eu utilizo para movimentar uma determinada carga, né? E nós chamamos de modal aí no jargão da logística. E nós temos o modal rodoviário, é uma forma, o ferroviário, o aeroviário, o dutoviário e o aquaviário. E também, né, tem alguns autores que falam do infoviário também, que é uma forma de transportar através do uso da informática. Quando eu mando, por exemplo, um arquivo, né, eu estou mandando não aí... deixa de ser um transporte, deixa de ser, né? também uma forma do modal de transporte também, né? A eletricidade também, em última instância. A eletricidade. Sim, né? Eu transporto esse produto, né, através aí dos sistemas elétricos de fios e assim por diante, né? Vamos falar desse que é o mais tradicional no Brasil. Agora que eu quero crer que seja o rodoviário, mas Sim. O mais desejável seria o ferroviário, né? Sim, no Brasil nós temos um desbalanceamento, infelizmente, aí da nossa matriz de modais, né? Nós somos mais focados por volta de 60%, 65% da nossa carga é movimentada por modal rodoviário e apenas 20%, 22% é movimentado pelo modal ferroviário, tá? Isso é ruim para um país como o Brasil. Há um contrassenso aí. Há um contrassenso, é ruim para um país como o Brasil, porque tem dimensões continentais muito grandes. Rússia, China, Canadá, Estados Unidos... São tudo ao contrário. Se você pegar, inverso, né? Eles têm muito mais participação no modal ferroviário. Você pegar os Estados Unidos, o modal aquaviário é muito grande devido ao rio Mississippi, que sai lá em Nova Orleans. Então, eles têm essa característica. Você pega até o próprio Paraguai, aqui vizinho nosso, a grande parte da mercadoria deles é exportada via, que é soja, são produtos iguais ao nosso praticamente. A predominância é... Predominância aquaviária pelo Rio Paraguai e Rio Paraná, né? Então isso para nós é um problema, porque você tem um alto custo de movimentação por transporte rodoviário. É um mais caro? É um segundo modal mais caro. Ele perde pelo aeroviário, né?
que é o mais caro ainda, e depois você vai ter aí o rodoviário, que seria aí praticamente, né, o segundo mais caro. Depois você tem o ferroviário e o aquaviário seria o mais barato. Então, mas o dado interessante é que o Paraguai é infinitamente menor que o Brasil em território, o Brasil dimensões continentais, né? Então, por metro quadrado coberto de ferrovias é muito menor do que o Paraguai, comparativamente e proporcionalmente, né? E do que a China, do que a Rússia, né? Sim, o Paraguai, a ferrovia dele praticamente inexistente, mas seria a movimentação pelo aquaviário, né? Mas se você comparar, por exemplo, com China, com Rússia, com os Estados Unidos, o modal ferroviário deles também tem uma grande participação. A Rússia tem uma grande participação, a China também tem uma grande participação, né? E os investimentos que o governo está fazendo nas ferrovias é de suma importância, porque os produtos que nós transportamos, a maioria dos produtos que nós movimentamos no Brasil, são produtos agrícolas, de baixo valor agregado. Então, uma carreta de milho, uma carreta de soja, comparado com o frete, né, o frete tem um impacto muito grande nesse custo logístico do transporte. Se eu estou transportando, por exemplo, um produto que vale R$1 milhão, né, daqui para Cuiabá, o impacto do frete vai ser irrisório. Mas se eu estou transportando um produto que vale R$100 mil, né, e um frete, por exemplo, de R$15, R$20 mil, o impacto é bem grande. Tá? Então, por isso que o Brasil tem que mudar essa matriz, né, é um esforço grande, tem que se mudar, para a gente ganhar competitividade. Que falta, então? Planejamento, investimento, política? Né? São políticas. Porque a conta é fácil de fazer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Mas a verdade é o seguinte, exige investimento, né? Você tem questão de lobby, de mudança dos modais e tudo mais. Mas isso eu acho que está começando a se concretizar. Porque a conta é fácil de fazer, né? A conta Quantos caminhões caberiam num vagão de trem? Hoje você pega Matão, por exemplo. Matão é privilegiada pelo abastecimento aqui. Você tem modal rodoviário, pela Rua Washington Luiz, e você tem uma ferrovia, uma das principais ferrovias que passa aqui em Matão. Inclusive, se quem é matonense for lá na ferrovia, está vendo que está triplicando, lá estão fazendo mais espaço de estacionamento, porque o volume está aumentando muito. Né, e você passa a composição ferroviária aqui de 20 mil toneladas carregada de soja ou de milho, de farelo. Você pega 20 mil e vamos dividir aí, vamos fazer conta redonda, né, por um caminhão que está levando 100 toneladas, você tem aí 200 caminhões, correto ou não? Tá? Você tem aí mais ou menos 200 caminhões. Naquele comboio. Naquela composição ferroviária. Né? Ali tem carga suficiente para colocar em 100 caminhões? Não. Seria 200 caminhões, né? 200 caminhões, mais ou menos 200 caminhões estão sendo movimentados ali numa composição só. Queimando combustível, fóssil. Então, queimando combustível, pneu, movimento em rodovia, trânsito, acidente, mão de obra, né? Então, o custo é bem menor do que o modal ferroviário, do que o modal rodoviário, né? Os acidentes, você mesmo tocou num ponto importante, que os acidentes com trem são raros, né? Agora, com veículos. E o que acontece? O que acontece num país como o nosso, que nós temos aí, por exemplo, uma predominância no rodoviário e os produtos que são transportados são de baixo valor agregado. Para eu diminuir o custo, eu tenho que aumentar o tamanho do caminhão, correto? Para eu diluir esse custo, né, esse custo fixo. Bicaminhão e tricaminhão. Então, né? Você está vendo aí, por exemplo, os rodotrens, né, de 9 eixos, já tem rodotrem testando de 11 eixos. Então, são caminhões muito grandes, né, de 30 metros de comprimento. E esse é um problema, é o seguinte, né? Se você está circulando no Washington Luiz, você não tem tanto impacto, mas você começa a ter esse caminhão circulando em estradas menores, de mão única, né? Quando ele vai fazer um cruzamento de pista, você tem muito acidente de colisão, porque até esse caminhão atravessar uma pista demora um certo tempo, então a reação do usuário, do que vem contra ele, muitas vezes não consegue, acaba tendo acidente, então é um problema. Se você for para Mato Grosso, por exemplo, você pega 4, 5 caminhões desse, um atrás do outro, você nunca vai ultrapassar. Então, isso vai acabar impactando no nosso tema aqui, que é a logística deficitária, encarecendo o produto. Encarecendo o produto, isso sem dúvida encarece o produto. E não dá para repassar, porque não tem valor agregado. Por exemplo, você pega os commodities agrícolas, né, os produtos agrícolas, soja, milho, o preço quem dá lá é a bolsa de valor. Não é o transporte. Não é o transporte, né? Então, o que acontece? Ele só encarece para o produtor. Só encarece para o produtor. É chamado custo Brasil, né? Nós temos uma eficiência tremenda, que o pessoal fala da porteira para dentro. Então, eu consigo produzir soja, milho no custo menor possível comparado com o mundo. Mas eu perco a competitividade na hora que eu ponho em cima de um caminhão.
né? Porque a logística começa a ficar muito caro e eu não tenho como repassar esse custo. E que medida, né, a logística é importante para o conhecimento do aluno da FATEC para ele colocar em prática lá no chão de fábrica, ou na vida ou em outra atividade? Olha, a logística está em tudo e sem esse conhecimento, né, que nós damos aqui, fica muito difícil dele fazer essas análises. Muitas vezes ele analisa só o produto, mas analisa o entorno que está para esse produto ser comercializado. Né? Aquele apagador, eu consigo produzir num custo X. Mas até ele chegar ao meu cliente, quanto vai me custar? São essas questões. Essas questões são importantes e ele tem que ter essa visão completa. E macro do produto. Macro de um processo. E nós damos aqui, né, modéstia à parte aqui no curso da FATEC de Matão, né, um embasamento muito forte na parte de métodos e ferramentas para ele poder tomar essa decisão. Legal, obrigado pelas informações. Até uma próxima. Vamos explorar mais esse assunto. Eu que agradeço. Pois bem, hoje o programa FATEC Projetando o Futuro veio aqui para a casa de uma das alunas do curso de Análise de Processos Agroindustriais. Estou falando da Adriana, mora aqui na Vila Pereira. Ela está no 2º semestre do curso, é da 5ª turma. Isso, Adriana, FATEC deu uma reviravolta na sua vida, né? Muito grande, muito. A FATEC, para mim, ela revolucionou, né? No momento onde, para todo mundo, nessa época de pandemia, foi difícil, né? E para mim, que meu marido estava desempregado e nós trabalhamos com festa. Então, já faz quase 2 anos que nós não... E não tem festa. Que não tem festa, não tem festa. Então, assim, eu fiquei sem saber o que fazer, que direção tomar, o que a gente ia, sim, ter para o futuro. E aí? Aí, eu vi lá o vestibular da FATEC. Foi onde eu pensei, por que não, né? E fui buscar. A minha grande dúvida era se eu ia conseguir entrar ou não, porque é um processo de seleção, né? Onde nem todo mundo tem essa oportunidade, tem essa chance de conseguir, né, chegar nessa seleção até o final e ser selecionada e conseguir entrar. Então, para mim, depois que eu consegui, né, essa entrada dentro da FATEC, mudou muito. A gente tem... O que você imaginava que fosse? Eu imaginava que não seria algo assim... Que atraísse. Exatamente, achei que vou fazer, mas sem ter uma expectativa. Mudou isso. Não, lá você tem uma expectativa, você tem um futuro, você é formada por profissionais excelentes. E uma coisa muito importante que eles passaram para nós, que nós não somos só números, né? Nós somos pessoas, indivíduos que cada um tem a sua capacidade, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, onde eles vão moldando esse profissional para cada área, o lugar certinho para cada um, agregando para as empresas aqui de Matão, Mas, né? Adriana, e agora a pandemia, graças a Deus, está terminando, os negócios voltam. Sim. Qual vai ser a sua decisão? Minha decisão é caminhar dentro das indústrias, mostrar para as indústrias o que a FATEC tem, o que a FATEC mostrou para a gente, o que a FATEC está formando, que são os grandes profissionais. Adriana, me fala uma coisa, de que maneira, de que forma, né, o que você aprendeu conteúdo lá Sim. na sala de aula, que você está conseguindo trazer para a sua vida, para o buffet, para o estágio que você está fazendo na prefeitura? Sim. É possível colocar em prática o que você aprende lá na teoria? Totalmente, é inevitável isso. Você aprende lá dentro e coloca em prática na sua vida profissional. O estágio que a gente está passando é tudo, é um conjunto, é uma engrenagem, um depende do outro. Se você for estudar dentro de uma FATEC, eles vão te mostrar na vida real o que você pode, o que você consegue fazer, e mostrar para todo mundo que isso é possível. André, o que você diria para aquelas pessoas, né, que ainda relutam, não sabem, né, o que é a FATEC, quem está nos assistindo lá, qual é o recado que você deixaria para eles? Olha, não tenha medo, busque, vai atrás, porque a FATEC, ela acredita em você, ela aposta em você e faz de você um grande profissional. Busque que se você buscar do jeito que você quer, eles vão te enxergar, vão te olhar. Não tenha medo, simplesmente busque e venha para a FATEC. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo vestibular para o curso de Análise de Processos Agroindustriais da FATEC de Matão. A inscrição ela é feita somente pelo site www.vestibularfatec.com.br até às 15 horas do dia 1º de dezembro de 2021.
É importante ressaltar que, em função das restrições causadas pela pandemia, esse semestre nós não teremos ainda a prova presencial. A seleção será feita a partir da análise do histórico escolar do ensino médio do aluno. A taxa de inscrição é de apenas R$ 39,00. Vem para a FATEC Matão. A FATEC Matão é uma faculdade pública. Você não paga para estudar aqui. E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na semana que vem nós temos um novo encontro. É logo após o Jornal TVM. Uma boa noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan.